Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia, Aline, querida. Tudo bom? Bom dia. Aguardando a nossa convidada, que é a Bom Daisy. dia! Oi, Daisy. Bom dia. Ai, e aí, tudo bem, Lu? Tudo bem? Tudo! Que coisa boa, hein? Tudo jóia? Esse dia chuvoso, Oi? tá chovendo aí também? Bastante chuva, bastante frio Ah, aqui também. e bastante umidade. É inverno, não? Inverno, inverno. Chegou, É o de se esperar. isso aí, chegou com força total, né? É, tem razão. Daisy, as pessoas estão entrando, Pois né, acompanhando aqui. tá. Aguardar um pouquinho essa entrada das pessoas, certo? Uhum. Mas gostaria de já, talvez a gente poder começar a conversar e por enquanto as pessoas vão entrando, então. O que tu Tá, achas? ok. Vamos Tá, eu vou te acompanhando. apresentar, Oi? eu vou te Tá, apresentar e aí depois eu passo a bola para você, pode tá, pode ser? ser. Uhum. Tá. Então a Daisy Nara Bierente, ela é coach, ela é diretora do ICA, Instituto de Coaching Avançado. Ela tem vários produtos e vários serviços relacionados à metodologia coaching. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque coaching é uma palavra, é uma atividade, né, um processo muito falado no mercado, mas a gente sempre sente essa necessidade de clarear, de tornar isso mais profissional para o mercado que está aí e as pessoas que estão nos assistindo, É né? isso aí. Uhum. E esse é o tema hoje da nossa live. E para quem não me conhece, que são os convidados da Daisy, eu sou a Luciane Jareta, eu sou psicóloga, coach e atuo em Erechim. E a Daisy atua em outra região, que é eu também te convido, Daisy, a falar um pouco sobre isso, sobre a tua trajetória Tá, nessa área. tá, Tá ótimo, bom? ótimo. Seja bem-vinda, sejam todos Ai, bem-vindos. que bom, que bom. Tô já vendo aqui o pessoal conhecido, o Júlio, né? É coisa boa, assim, estar com vocês, né? Nessa manhã, então, chuvosa, e poder compartilhar aí um pouquinho do conhecimento da gente. A minha trajetória com coaching, ela já iniciou há bastante tempo, né? Em 2013, eu fiz a minha formação em coaching. Então, nessa trajetória toda, por muitos anos eu atuei como coach apenas, né? Assim, não tinha cursos nessa área, né? Meu foco de atuação era como coach executiva, coaching na área de carreira, de vida, enfim, né? E a partir de um determinado momento começaram a surgir demandas, né? De treinamento, que eu entendia que o coaching era um recurso que encaixava muito bem. Então foram processos em company, né? Que foi dando forma aí ao que hoje a gente tem como líder coach. Foram processos que iniciaram lá em 2006, 2007, né? Treinamentos em company. E à medida que esses treinamentos iam acontecendo, a gente foi percebendo que tinha uma espinha dorsal que ela era aplicável à maior parte das empresas e dos contextos que a gente trabalhava. E aí nasceu, então, a abordagem da certificação em Leader Coach, que é um curso aberto de 24 horas. Também, aí, com o passar do tempo, eu acabei percebendo que a minha experiência e o meu estudo me possibilitava a entregar uma formação em coaching. Então, hoje, assim, são dois serviços que a gente tem, dois produtos que a gente tem dentro do Instituto de Coaching, que é a certificação em Leader Coach e a formação em coaching. E a gente presta também consultoria, sigo atendendo com o coaching, né? Temos projetos de desenvolvimento em company
e consultorias também de uma área mais abrangente, daí que pega consultorias na área de RH, mentoria, área de processo, enfim. A gente tem um time de profissionais e a Lu faz parte desse time de profissionais que trabalham em parceria com o Instituto de Coaching nos projetos, atendendo às demandas específicas de cada empresa, né? Eu me dei conta, Lu, ao longo desses anos todos, que sozinha eu não dou mais conta, né? Eu não tenho conhecimento suficiente para atender 100% das demandas que chegavam até mim. E eu fui percebendo que isso, ao longo do tempo, abria um leque enorme, porque eu também conheci inúmeros profissionais altamente competentes. Então, hoje, na minha rede, assim, eu tenho muitos profissionais competentes e tenho empresas que solicitam. E aí eu vou montando os projetos de acordo com... combinando essas duas pecinhas, né? A necessidade da empresa com os profissionais competentes que eu conheço e vou compondo isso e a gente vai atendendo as demandas do mercado. É muito legal, né, Deise? Muito prazeroso quando a gente consegue compor um trabalho e compartilhar, né, com outros profissionais, porque eles verdadeiramente agregam Com valor. certeza. E talvez hoje um dos conceitos que a gente vive, mas antes a gente acredita, depois a gente vive, é que parcerias promovem assim um ganho de conhecimento para entrega desse conhecimento ao cliente e uma agilidade muito grande também, porque esses saberes que se reúnem para entregar aquela demanda ou aquela solicitação e que isso faz com que o nosso cliente seja muito Com beneficiado, certeza. que os resultados sejam bons, Com né? certeza. Acho que sim. E sabe, Daisy, tu falando sobre coaching, sempre eu acho importante que a gente consiga diferenciar coaching de mentoria e de consultoria, mesmo porque quando nós profissionais atuamos, nós conseguimos distinguir essas questões ou essas diferenças, mas às vezes os nossos clientes não conseguem. Então, eu gostaria que tu pudesse diferenciar, por favor, essas três possibilidades, né, de entregas dos profissionais hoje. Sim. Quando a gente tem a demanda das empresas, a gente procura deixar muito claro cada uma das entregas, né? Então, a consultoria, ela tem uma perspectiva de poder estar realizando um diagnóstico dentro da empresa para ver qual a real necessidade de demanda, né, daquela empresa. E aí a gente oferece um projeto, muitas vezes contemplando mais de um recurso. Às vezes a própria consultoria em áreas chaves ali que precisam desse olhar de um especialista, que essa é a proposta da consultoria, um especialista que está ali para resolver aquelas situações. Claro que hoje a gente usa esse recurso da consultoria em conjunto com uma abordagem coach, quer dizer, a gente constrói junto. O consultor, ele não tem aquela ferramenta mágica de solucionar tudo sozinho, ele precisa fazer essa construção junto com as pessoas da empresa, né? Então, usa a abordagem, mas não é o modelo especificamente. Então, a consultoria tem essa perspectiva, um especialista que consegue ter um norte ali de como fazer a abordagem, né? Aí nós temos uma mentoria, que ela é mais orientativa. Então, a mentoria ainda é diferente da consultoria. Ela dá um norte, dá uma direção e ela acompanha esse processo, o mentor e o mentee, né? Aquele que está junto aí no processo, buscando muitas vezes uma questão de posicionamento dentro da empresa, de crescimento dentro da empresa, mas o mentor ele tem que ter uma qualificação de já ter passado por aquilo. Então, hoje, dentro do Instituto de Coaching, a mentoria ela vem mais na área de RH, dentro do ICA, né? A gente trabalha mais com a mentoria na perspectiva de recursos humanos, de subsistemas de recursos humanos, onde a Lu também é minha parceira nisso, né? E o coaching, ele é um processo, eu gosto de dizer assim, ó, que coaching é um processo de ampliar a nossa percepção, de ampliar a consciência. Então, o coaching, ele vai estar apoiando as pessoas a encontrar as suas próprias respostas. Vocês podem ver que ele já é um escopo bem diferente das outras duas propostas. O coaching não tem respostas. Eu, como profissional, eu não tenho respostas. Eu tenho um método, né? Um método que apoia as pessoas a encontrar as suas respostas. Porque o coaching acredita, na sua essência, no potencial do ser humano, né? O processo de coaching, ele tem como premissa que é um processo de andragogia, onde
cada pessoa tem o conhecimento internamente. O que acontece é que muitas vezes a gente está tão, né, no nosso piloto automático, a gente está tão, muitas vezes, desconectado de nós mesmos que a gente não encontra essas respostas. E aí vive num mundo um pouco caótico, né? Um mundo interno, às vezes um mundo externo também, que não deixa a gente atingir os nossos resultados, né? E o coach, o profissional, ele ajuda, apoia esse coach a encontrar essas respostas, a voltar para o seu caminho, né? Essa conexão entre nós, né? Eu acreditando que eu tenho esse potencial, o coach acreditando que o cliente tem esse potencial de encontrar as respostas. Então, a gente tem um método que faz esse processo de tomada de consciência, né? Para que as pessoas avancem nos seus objetivos pessoais, profissionais, mas um coach não tem respostas. Ele constrói junto com o coach. É um processo de cocriação. Ele difere bastante da consultoria e da mentoria, né? Bastante. E é tão importante, né, pensar que, sendo ele um processo de desenvolvimento, pensando verdadeiramente, né? Nós somos sujeitos, seres humanos, nesse mundão, que tem possibilidades de melhorar, sim, de evoluir, Sim. sim. Essa é uma A premissa, gente não? acredita nisso fortemente, né? Claro, né, Lu? Exato. Precisa Uhum. querer. Precisa querer. Precisa querer. É um É. processo. Aí não é coach milagre, né? Não, não, não. Assim, ó, Aham. precisa ter a vontade da pessoa, né? Eu preciso querer fazer esses processos evolutivos, porque eles demandam intenção, eles demandam atenção, eles demandam uma energia grande da gente. Porque tem uma coisa interessante, né? O nosso cérebro, ele, falando da neurociência, né? O nosso cérebro, ele tende a economizar energia. Então, por que que mesmo que a gente não quer um determinado comportamento, a gente continua tendo aquele determinado comportamento? Porque ele está no nosso piloto automático, que é um mecanismo natural do nosso cérebro, economizar energia. O que eu aprendi a fazer, eu não penso mais, eu boto ali num lugar que é uma memória permanente do nosso cérebro e sigo fazendo. Quando eu quero mudar isso, o David Hawke, que é um autor da neurociência, ele diz que é como se a gente estivesse adentrando numa mata densa. Eu preciso construir, eu tenho um caminho neural, que é aquele caminho na mata, né, que já está traçado, e quando eu quero mudar um comportamento, eu preciso desbravar. Então, eu preciso de muita energia para desbravar um outro caminho, né? Numa mata. A mesma coisa no nosso sistema nervoso aqui, no nosso cérebro, né? A gente precisa encontrar novas conexões e fortalecer essas novas conexões. Por isso, essa questão da intenção, da atenção e dessa energia necessária para a gente criar novos comportamentos, né? E isso é maravilhoso, porque isso dá um empoderamento para a gente enquanto seres humanos. Nós temos alternativas. E o coach, ele apoia, né? Isso. Apoia esse Uhum. processo de encontrar esses novos caminhos, esses novos caminhos. Exatamente. Essa disponibilidade é muito grande, né? Do coaching, nós chamamos de coaching, que é esse cliente que procura um processo para melhorias, para um desenvolvimento pessoal Isso. e que não é terapia. Eu preciso sempre salientar isso porque eu sou psicóloga. Não é processo terapêutico, Claro. é processo de desenvolvimento daquilo que se tem de bom, Uhum. certo? A gente, dentro do processo, se fica claro o reforço daquelas competências, daquelas características que estão boas e fazer mudanças e fazer alterações daquilo que não se está tão bom assim, podemos dizer assim, David, né? Usando assim, ferramentas, né, para poder Isso evoluir. aí. E como tudo isso tem a ver com liderança, né, Lu? Que é a proposta. Eu ia puxar o gancho agora. Fui dar uma olhada no nosso tempo para ficar mensurando. Isso aí. Olha só, é uma descoberta incrível para o universo da liderança, né? Porque a gente sai de um cenário em que o líder, né? Quando nós vivíamos num contexto mais estável, né? No passado, né? Alguns 30, 40, 50 anos atrás, quando o nosso contexto era mais estável, né? Um líder, ele era o detentor do saber, quer dizer, quem tinha mais acesso à informação, a conhecimento, à formação,
né, acabava sendo o detentor do saber e ele tinha mais possibilidades de fazer escolhas assertivas naquele cenário, porque ele tinha algo, né, diferente, ele tinha um conhecimento a mais muitas vezes, mesmo que viesse da própria experiência. Mas como as situações não mudavam muito, o líder ele era aquele que tinha que resolver tudo e aquilo para aquele contexto fazia sentido. Qual cenário em que a gente vive, complexo, né? Com essa gama imensa assim de adversidades que a gente tem que dar conta no dia a dia, é muito complexo um próprio líder, uma única pessoa dar conta de tudo sozinho. Então, quando a gente traz essa perspectiva do coaching, né? Que a gente chama então de líder coach, para dentro da liderança, para dentro das instituições, né? Trazendo essas competências para um líder, ele vai se tornar um líder que engaja o time dele. Porque, primeiro, ele confia no time. Ele sabe que as pessoas têm condições de fazer entregas, né? Segundo, ele envolve as pessoas, porque ele começa a ter uma postura de escuta mais abrangente, né? De questionar as pessoas, de perguntar para elas, de ouvi-las na participação da solução dos problemas e não só enxergar o time como aquele que cria problemas. Acho que essa é uma grande mudança de paradigma, né? Porque a gente ainda escuta muitas pessoas dizendo, colocando ali muita responsabilidade no time como aquele que cria os problemas e o líder tem que resolver. E a gente precisa sair desse paradigma, a gente precisa também olhar para o nosso time como aquele que resolve problemas, porque eles estão na linha de frente. A gente precisa capacitar as pessoas para isso. Então, essa abordagem do líder coach, ela traz toda essa consciência, vou dizer assim, que o processo de coach se propõe para o papel do líder, né? Não sei se eu fui clara, Lu, me ajuda aí. Tá. Eu vejo assim, ó, para as áreas de gestão de pessoas, sempre existe uma solicitação das empresas que as pessoas sejam mais proativas, mais engajadas, né? Mais contributivas. Olha se existe essa palavra, senão eu criei ela agora. Mas, enfim, que entreguem mais contribuições para o negócio. Mas aí a gente tem aquele modelo de liderança super tradicional, que sabemos que existe bastante também, né? Eu mando e você obedece. Existe esse modelo, não? Eu sou líder. Ainda é um paradigma, né? E assim, ó, esse é um paradigma. Eu digo, Lu, que muitas vezes não é nem consciente, sabe? É como as pessoas, é como nós aprendemos a fazer. E a gente segue fazendo, exatamente. Né? A Cleci está dizendo aqui que hoje é imprescindível, né, que os líderes usem ferramentas de desenvolvimento. Por isso, porque a gente ainda vem, né, muitos de nós, eu inclusive, né, eu venho de uma geração que era muito assim, que a gente tinha muito aquela figura de autoridade representada pelo chefe. Desde que eu comecei a trabalhar muito cedo em estruturas muito hierárquicas, em que eu tinha que obedecer esse comando, né, para mim ser bem-sucedida e para mim crescer na minha carreira, né? Então, assim, dentro de casa mesmo, a figura do pai ou da mãe, aquela figura de autoridade que a gente não podia responder, que a gente tinha que obedecer. Então, muitos líderes hoje que estão à frente de equipes vêm desse modelo, né? Da escola, onde tu não podia, né? O professor era a figura máxima, não que hoje não seja, mas hoje os alunos têm mais possibilidade de interação. E a gente ainda vem, muitos líderes vêm de uma geração que não tinha essa possibilidade de interação. Né? Então, acho que é bem importante lembrar. Isso, então acho que assim, ó... Importante lembrar que Pode falar. Desculpa, nós duas, querendo falar. Por favor, Deise. Deixa eu frisar só que tu traga as novas gerações agora para esse contexto. Claro. Porque essas novas gerações impulsionam novas formas de relacionamento. Até gostaria que tu pudesse abordar isso. Essas novas gerações, elas mexeram muito com as nossas estruturas, né? Porque para nós, primeiro, além das novas gerações, essa mudança toda tecnológica que aconteceu. Então, são dois elementos muito importantes disso. Porque as novas gerações, elas vêm com necessidades diferentes, porque as necessidades básicas das nossas gerações já estão atendidas. Essas novas gerações já têm segurança, elas já têm a maior parte, né, das pessoas, ainda temos muitas carências nisso, né? Mas vamos pensar num contexto abrangente. Sim, a gente já está num nível acima. As novas gerações, elas já chegam, né, na maior parte das vezes, num ambiente que tem
uma certa estrutura, né? De educação, uma certa estrutura de segurança, uma certa estabilidade, né? A maior parte das pessoas aí, né? Elas conseguem chegar assim. Então, as necessidades delas são outras, né? E por isso que tem se falado tanto em propósito. Mas vamos pegar as gerações mais antigas que tinham que desbravar realmente a mata, né? As florestas, para construir escolas, para construir hospitais, para construir empresas, indústrias. Bom, essas pessoas, elas precisavam eram outras necessidades, né? E muitas dessas pessoas, né, educaram seus filhos assim, que vem a nossa geração aí, né? E que a gente seguiu nesse padrão. Então, essas gerações mais novas que já têm essas necessidades atendidas, elas já chegam com uma outra perspectiva. A gente quer um propósito, que na verdade não é que as outras não tinham, é que o propósito hoje é diferente, né? Então, eu enxergo que é muito importante, né, Lu, a gente saber lidar com essas diferentes gerações, né? Os mais novos aprender com as gerações antigas aí para entenderem esse mapa mental, esse universo que eles tiveram que desbravar e construir. E a gente também está aprendendo com eles a enxergar novos propósitos, né? Poder estar se reinventando. E aí a gente cria uma sinergia na equipe para que todos avancem de uma forma satisfatória, de que todos consigam alcançar essa satisfação pessoal e profissional. E as empresas alcancem resultados ainda maiores, né? Ainda melhores. Então, pensando sobre todo esse raciocínio que a gente construiu, o Líder Coach, ele é uma proposta, né, que tem uma metodologia coaching, tem uma ferramental de coaching atrás, que possibilita que se desenvolva mais a equipe. Isso. A nossa proposta com o treinamento, né, com a nossa certificação em Líder Coach, é apoiar os líderes a desenvolver esse ferramental, né? A agregar. A gente entende assim, ó, que cada um é um exímio profissional no que faz. E que hoje a gente precisa cada vez de mais recursos para dar conta nesse complexo cenário que a gente está vivendo. Então, a intenção da certificação em Líder Coach é propor recursos e ferramentas para os líderes, né, estarem mais empoderados aí diante desse cenário, ter mais ferramentas, ter mais opções na hora de lidar com o seu time, sabe? Deles conseguirem transitar entre as gerações, deles conseguirem apoiar com que essas gerações se unam dentro do seu ambiente de trabalho, todos com o mesmo foco, né, que é o crescimento da empresa, que é os objetivos estratégicos da empresa, que é o próprio time de trabalho, né, estar unido em busca desses resultados. Imagina o quanto potente é isso, né? Quando a gente consegue alinhar todas as pessoas com o mesmo foco. Porque hoje é muito comum a gente entrar num time de trabalho, né, nas empresas, e tá cada um para um lado, cada um olhando para um lado diferente, ou cada um olhando para a sua parte. E isso hoje compromete muito o resultado da empresa. Nós precisamos que as pessoas estejam alinhadas. E esse é um papel de liderança. Então, a certificação em Líder Coach propõe agregar esses recursos para que o líder também tenha mais ferramentas mesmo, né? Mais opções na hora de estar liderando o seu time, escolhendo o melhor recurso de acordo com o momento. Essa é a intenção. Existe alguma, assim, sobre o teu olhar mesmo, eu ministro esse curso juntamente, né, com você, pela formação que tu nos capacitou, eu e outras consultoras, mas enfim, do teu olhar, qual é a competência que um líder coach desenvolve em si para depois desenvolver no grupo? Eu estou pensando neste cenário que nós estamos vivendo agora, um cenário muito mais digital do que presencial, Sim. em função do distanciamento. E aí penso em qual competência, assim, sob o teu olhar, fica muito forte nessa liderança e nessa liderança coach que a gente propõe a formar para o mercado, para o mundo, para as empresas. Lu, eu vejo assim que são competências que vêm, então, da nossa formação em coaching, né? Que vem das competências que um coach precisa ter e que a gente
propõe aí de estar compartilhando com o líder. Essa competência da escuta, a gente precisa muito escutar as pessoas à nossa volta e não só o time, né? Hoje em dia essa é uma competência, ela é fundamental para transitar em qualquer relacionamento, né? No ambiente de trabalho, a gente precisa escutar muito essas pessoas, mesmo que elas estejam em home office. Eu preciso criar canais de escuta. E assim, ó, uma escuta no nível do coaching, que é o que a gente procura trabalhar, porque não é a escuta que a gente está acostumado, aquela escuta em que a pessoa está me dizendo o que ela está vivendo e eu estou achando que eu sei, porque eu trago para o meu mapa mental e interpreto aquilo que ela está dizendo. É um nível de escuta em que realmente eu consigo entender o meu colaborador. E é por isso que a gente precisa treinar muito esse nível de escuta, porque a gente não está acostumado com ela. Né? Então, eu penso assim que das competências, a escuta, ela é fundamental. Uma comunicação assertiva, eu acho que a gente se perdeu no meio do caminho aí na comunicação. A comunicação está muito negativa da maior parte das pessoas e esse cenário todo favorece um pouco isso, né? Essa comunicação mais negativa. Então, a gente precisa resgatar aquela comunicação assertiva de um líder, né? Também a questão da confiança que eu estava falando. Eu preciso confiar, eu preciso criar um mecanismo entre o líder e a equipe em que a gente esteja junto em confiança. O time precisa acreditar no líder e o líder precisa acreditar no time, né? Para encontrar o melhor caminho. Acho que são competências fundamentais aí. E daí, dentro disso, a gente desenvolve um modelo de conversa coaching, né? Que o líder coach utiliza para estar interagindo com a sua equipe. Né? E potencializando tudo isso. Muda-se a forma de relacionamento do líder com o seu liderado. Isso aí. Esse é o objetivo, assim, né? Sim. Quando tu trazes, assim, todas essas competências, são competências que estão sempre sendo buscadas no mundo empresarial. E aí a gente pode ampliar, não só no mundo empresarial, no mundo familiar, no mundo educacional, no mundo da sociedade como um todo, não? E acho que aí a conversa coaching, o modelo de coaching, ele possibilita que isso aconteça. Acho que é isso que a gente sempre pensa, sempre conversa, e agora a gente está expondo para as pessoas que estão aqui nos acompanhando que há uma possibilidade sim, né? Há um caminho. Esse é um caminho. E ele é um caminho... Que se pode criar. Perfeito, Lu. E ele é um caminho assim, ó, que quanto mais a gente transita sobre ele, né? Então, quando a gente descobre esse caminho neurologicamente falando, e quanto mais a gente transita sobre ele, mais a gente vê a importância de estar utilizando. Então, isso vai reforçando esse novo caminho neural e vai fazendo com que a gente faça e utilize mais e mais isso. E aí, as nossas relações acabam tendo um benefício enorme. Elas mudam, tanto no ambiente de trabalho, quanto no nosso ambiente pessoal. Porque eu costumo dizer assim, ó, quando a gente aprende uma nova habilidade, a gente não vai ficar restrito àquilo no trabalho. Embora o curso seja um curso mais profissional, a gente não vai usar isso só naquele ambiente, porque a gente está aprendendo um novo jeito de fazer, a gente está descobrindo o quanto aquilo é importante e bom, e a gente vai utilizar esse recurso aonde tiver necessidade, né? Então, é muito lindo de ver isso com os grupos, sabe? Essa abrangência que a gente tem quando está desenvolvendo essas competências. Eu costumo dizer que são competências para a vida. Elas são competências de liderança. É verdadeiro. Mas elas são competências. É verdadeiro. Essa tua distinção é tão importante, porque líder coach fica... A primeira mensagem é que é para liderança apenas. E quando a gente melhora, quando a gente se aprimora, quando a gente faz mudanças de comportamento, isso reflete em todos os ambientes da vida da gente, né? Em toda a nossa roda da vida. Falando bem de ferramenta de coaching, nós não somos uma coisa só. Com certeza. Se a gente se torna melhor no mundo do trabalho, a gente se torna melhor em casa, a gente se torna melhor na nossa sociedade, no nosso contexto educacional, enfim, em todos os ambientes que a gente atua. Com certeza. E é tão, assim, como isso é importante pensar
que a gente faz parte de um todo. É isso aí. E mais, Lu, quer ver, ó, eu fico pensando assim, ó, se eu tenho um time que está desalinhado, onde as pessoas estão sofrendo ali dentro, tá? Se eu tenho um time onde a comunicação é muito negativa, não tem escuta, o time está desalinhado, esse profissional chega em casa mal. E aonde que ele vai descontar? Em casa, entendeu? Aonde ele tem mais possibilidade de descontar. Agora, se eu tenho um time alinhado, onde tem uma escuta assertiva, onde tem acolhimento, onde tem confiança, onde tem né, escuta, esse time, ele está potencializado, as pessoas saem do ambiente de trabalho, vão para casa bem, né? E aí é outro círculo, é outra energia, é um círculo virtuoso, né? E não um círculo vicioso. Então, eu vejo assim o papel do líder importantíssimo, porque a gente tem esse poder de multiplicação, sabe? Eu gosto de dizer assim, ó, que é uma progressão geométrica, né? Para que as pessoas atuem bem no seu dia a dia de trabalho e que isso se estenda além do trabalho. E sim, eu enxergo que é muita responsabilidade da liderança fazer isso tudo acontecer. Por isso que a gente precisa estar muito empoderado nesse papel de liderança, com muitos recursos, além dos que a gente já tem, né? A proposta da certificação Sim. é trazer mais recursos para estar transitando nesse ambiente complexo que a gente está vivendo e que tende a ficar. Hoje é a pandemia, mas é um ambiente, é um cenário complexo que já existia antes. Acho que o grau de complexidade agora com a pandemia está ainda maior, né? Mas é algo que vem para ficar, assim. Essa situação de complexidade, ela vai ser constante. A gente precisa aprender a lidar com isso, né? E a liderança está mais preparada a cada dia. Isso aí. Acho que tem um termo que define e que vem para o mundo empresarial, que é lifelong learning. A gente vai estar o tempo inteiro aprendendo a aprender, né? Aprendendo a aprender coisas novas, adquirindo recursos novos, competências, desenvolvendo melhor as competências que a gente tem e adquirindo algumas outras que o cenário incerto vai nos exigir. E ali o líder coach, ele vem ao encontro dessas possibilidades, Perfeito. né? Porque ele cria essa conexão. Estou fazendo algumas pontuações desde que me fazem sentido. Claro, não, mas e gostaria que tu pudesses falar um pouquinho mais sobre a formação do líder coach, certo? Baseado nas competências da SF, porque isso acho que precisamos começar a educar e a distinguir isso no mundo, que o curso tem toda uma metodologia diferenciada. Sim. Tu podes falar um pouquinho, por favor? Ele nasceu, então, dessas demandas, né, que a gente foi percebendo nas empresas, e aí a gente entendeu, então, que tinha uma espinha dorsal que era viável, né, de estar trazendo para um curso aberto em que, independente da empresa, independente do contexto, as pessoas iriam se beneficiar. Então, eu gosto de dizer que essa formação, ela tem... É como se fosse um quebra-cabeça. A gente vai estar trabalhando cada uma das competências. A gente começa trabalhando rapidamente essa questão do conceito, entender o que é coaching primeiro, para depois, por que então trazer isso para a liderança. A gente fala desse contexto atual aqui, trabalha também com os alunos a importância desse papel nesse atual cenário. E aí a gente vai trabalhando as competências. A gente trabalha a competência da comunicação, a competência da escuta, o questionamento e traz, então, esse modelo de conversa coach. E aí a gente tem um curso muito prático, onde a gente aplica esse modelo várias vezes para ir internalizando ele no nosso dia a dia. Junto com isso, vem um processo imenso de autoconhecimento, né? Então, a gente usa dentro do curso alguns assessments para conhecer os nossos modos de atuação, o nosso quociente de adversidade, tudo isso, né? E, assim, com alguns testes e com práticas e com muita construção em conjunto. Então, ele é um curso muito prático, né? Para que realmente as pessoas saiam se sentindo confortáveis de aplicar essa metodologia no dia a dia, né? Tanto no seu trabalho quanto nos seus ambientes. Essa é a intenção, é isso que a gente se propõe e a gente fica muito feliz quando a gente consegue esses resultados, né? É muito prazeroso mesmo, porque as pessoas entram de uma determinada maneira, chegam, não? Assim, de uma determinada maneira e saem muito melhores, saem muito mais preparadas e com ferramentas práticas, o que é importante. A gente não tem mais um tempo para ficar um ano
Ah, querido, ó. né? Para ganhar uma É, é. ferramenta, para adquirir uma O ferramenta. Marcelo está dizendo aqui que O nosso tempo é mais curto. Isso, é. Não, eu Oi? tô dizendo que o Marcelo foi meu aluno, né? E ele disse que o Líder Coach foi a porta de entrada para o coaching. E foi decisivo na minha vida pessoal e profissional. Então, tem vários depoimentos. Muito obrigada, Marcelo. Tem vários depoimentos lindos, assim, do quanto esse processo do Líder Coach fez, né, a diferença na vida de várias pessoas que estão abertas, né, e que querem entrar nesse processo, porque com certeza, né, Marcelo, a gente precisa estar aberto para isso. E o primeiro passo, É. né, é buscar. Então, eu acho que quem busca já está aí dando um primeiro passo para caminhar, né, nesse processo. E a história do Marcelo é linda e tem várias histórias assim, né, lindíssimas ao longo desses anos. Eu acho que o Marcelo fez um curso com o George de resiliência comigo Ah, na ICF. legal. É, lembrei Que dele. bacana. Que bom, Marcelo, que tu estás aqui conosco. Olha só, Daisy. E agora, esse mundo que não é, que deixou de ser presencial e é virtual, o Líder Coach também tá nesta Então, pegada virtual, né, digital. pois é, Lu, é isso, né? É uma A transformação. gente precisa se reinventar, né? Então, sim, a gente acabou trazendo, mas ele é assim, ó. Ele é um curso online, ao vivo, né? Então, ele não são aulas gravadas. A gente faz as aulas junto com os alunos, a gente tem as práticas junto com os alunos. Então, é um curso muito dinâmico também, só que a gente conseguiu nesse momento está trazendo ele para essa possibilidade online. Já tivemos aí, estamos concluindo a primeira turma. Foi muito bacana, né? Deu um friozinho na barriga aí de começar. Enfim, a gente não sabia muito bem como é que ia ser, mas deu muito certo, né? A Cleci está dizendo que foi um curso enxuto e que encantou ela, né? Então é isso, é um curso. O Ricardo está com nós na turma, ele é dizendo curso top. O Ricardo, querido, ele entrou, se inscreveu para o curso presencial que não saiu e a gente acabou então transformando ele online. O Ricardo participou, está participando dessa turma e a gente está assim, eu estou bem satisfeita com o resultado, não comprometeu em nada, sabe? O resultado que a gente. Porque é uma preocupação, né, Lu? Tantos anos trabalhando presencial, Sim. é uma preocupação que a entrega possa ter a mesma qualidade. Então, a gente está conseguindo fazer essa entrega com a mesma qualidade, com o mesmo aprendizado aí para o grupo que está participando, né? Ah, o Certo. Douglas também. Não, Ai, então já amado, fica o quanta gente convite, né? querida aqui. Ó, o Douglas também. Amei o curso, Tem um gente. monte de Ai, gente. queridos. Que coisa boa, sim. Que bom, Uhum. A que gente, bom. obrigada pelos depoimentos. A gente está assim com uma nova turma online, né? A gente vai estar divulgando aí a partir de setembro. Começa a próxima turma, né, Lu? E É verdade. Uhum. Que bom, né? Que bom que eu acho que a tecnologia ela permite que a gente continue desenvolvendo sim, esse trabalho. Acho que todos nós profissionais nessa parada tivemos um susto, assim, e agora, principalmente nós que temos um viés muito mais sim. presencial, né? Porque nós temos uma história nesse sentido, mas a tecnologia vai entrando, a gente vai se ajustando e vai percebendo que ela é uma grande possibilidade de aproximação, de fazer entregas também bem potentes, bem Isso. positivas e que está dando certo. Isso, é. Está dando É. certo. A conexão continua acontecendo. O Ricardo está dizendo que vale cada minuto, a Raquel está dizendo. Então é isso, sabe? Muito, muito bom assim ter os feedbacks, ter o pessoal acompanhando a gente e poder estar fazendo essa entrega apesar desse cenário, porque o que nos mobilizou a mudar e fazer desta forma é porque a gente entende que as pessoas precisam muito, né? Ainda mais do que antes, né? Com esse cenário todo, com home office e tudo, o quanto é importante ter esses recursos, né? Então, a gente também se É isso mobilizou para mesmo. isso, se Uhum, adaptou, né? uhum. Daisy, a nossa live sempre é mais curta, Tá. porque a gente pensou juntas Uhum. também de que as pessoas podem estar no seu horário de Isso. trabalho, algumas estão nos assistindo e estão no seu horário de Uhum. trabalho, é respeito a essa possibilidade, e o objetivo é passar esse recado, abrir essa comunicação, Isso. que as pessoas tenham o teu contato, Uhum. e para essa relação
do Líder Coach. E tem muitas pessoas queridas aqui, eu não consegui ver todas, né? Inclusive uma amiga minha de infância, a Jo lá de Porto Alegre. Que delícia poder ter esses encontros online. E mais uma vez, assim, dizer o quanto a metodologia coaching e agora com o Líder Coach, ela é potente, ela é produtiva, eu acredito muito, tu acreditas muito, acho que a gente está falando de ferramentas e de metodologia que a gente acredita muito e vê que isso dá certo, vê que isso agrega, certo? E acho que é bem importante a gente poder compartilhar essa nossa verdade com essas pessoas que estão aqui conosco. Não? Então, agradecer muito, muito a presença de todos, agradecer a tua disponibilidade, Deise, a tua presença. E aí, talvez a gente faça outras coisas, né? Juntas, aqui online, para poder continuar falando sobre isso para quem tem interesse. Com certeza. Certo? Muito obrigada pela oportunidade, obrigada pela presença de todos. Fica disponível, né, a live aí ainda durante o dia, né, Lu? Mais 24 horas. Exatamente, vou gravar ela. Tá bom. Isso aí, tá beijo, bom? Então. Um beijo. Ótimo dia para todos. Tchau, tchau. Até. Obrigada. Tchau, tchau.